a heresia, construindo a ortodoxia, a heresia segundo os concílios de Latrão, séculos XII e XIII. Eduardo Jorge é graduando da Unirio e eu passo a palavra a ele. Obrigado, Eduardo. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a organização do evento pela oportunidade de apresentar a minha pesquisa, que no quarto seminário do ano passado ainda estava em via de desenvolvimento. Como bem falou o professor Paulo, o título da minha apresentação é Construindo a Ortodoxia, as Heresias no Concílio de Latrão, a heresia nos concílios lateranenses dos séculos XII e XIII. Bom, dessa forma, nós podemos iniciar a apresentação com considerações gerais acerca do século XII e XIII, que significaram períodos de desenvolvimento social, político e econômico para a humanidade, e isso já está plenamente pacificado na historiografia, né? Jérôme Bachet, por exemplo, em sua obra A Civilização Feudal, destacaria as transformações ocorridas nos séculos XI e XIII, fazendo uma comparação bastante interessante ao expressar que o século XI poderia ser representado por um monastério beneditino, ou seja, uma fortaleza suspensa nas escarpas de uma colina, isolado em sua soberba, sombrio e circundado por campos verdejantes. Como exemplo, ele cita o monastério catalão de Saint-Père de Rhodes, em estilo românico. Em contrapartida, já para o século XIII, o próprio historiador francês destaca que seria a expressão de uma catedral gótica, notadamente a de Bourges, e sua imponência magistral, audaciosa e principalmente cheia de luz. Tal comparação, defende Bachet, justificar-se-ia pelas mudanças de um universo rural que caminha a passos largos para o seu estabelecimento nas cidades, com um aumento significativo das populações e de uma urbanização crescente. Todo o desenvolvimento ocorrido no período refletiria também numa nova consciência do homem do que viria a ser o cristão, reunindo-se em espaços citadinos e não mais isolados nos campos. Parte da população começa a voltar-se mais para a questão religiosa, baseada nos exemplos de Jesus Cristo e de seus alegados apóstolos. Essa crescente tomada de consciência do indivíduo como cristão e a ocorrência de novos repertórios culturais, como, por exemplo, o interesse pela leitura através do desenvolvimento das escolas públicas e das universidades, a interação cultural entre os povos por conta do comércio, etc. Dessa crescente consciência surgiria a chamada crise da religiosidade, decorrente do choque entre uma demanda racional, no sentido de interpretar o que os evangelhos e os chamados primeiros padres da igreja queriam dizer sobre as questões doutrinárias, por exemplo, e as controvérsias decorrentes do comportamento intelectual e institucional dos clérigos, naquilo que contrastava com a chamada vita apostólica. Feitas essas breves considerações iniciais, passemos então à análise da heresia, ortodoxia e dos cânones dos concílios lateranenses. A heresia, fazendo algumas notas introdutórias, seria as primeiras menções à heresia nos textos chamados sagrados, podem ser referenciadas nas epístolas paulinas, notadamente em 1 Coríntios e Gálatas, e diziam respeito a discórdias dentro do próprio cristianismo, atribuídas ao, abre aspas, amante de querelas e disputas vãs acerca da lei. Nesse sentido, tudo leva a crer que não se trataria de visões errôneas sujeitas a penalidades, mas tão somente discordâncias e diferenças superficiais que deveriam ser evitadas. Insta a destacar que as considerações sobre as heresias na antiguidade baseavam-se principalmente nos dogmas e nos princípios cristãos, mais especificamente no tocante à questão da Trindade e ao argumento centrado na divindade e na natureza humana e divina de Cristo. Já a heresia nos séculos XII e XIII, que nos interessa mais nessa apresentação, tinha um caráter mais popular e intentava uma visão modificada da Igreja enquanto instituição e do cristianismo em si como religião predominante no Ocidente, como defende, por exemplo, o historiador Nachman Faber, na sua obra Heresias Medievais. O historiador José da Assunção Barros apresenta-nos a consideração da palavra heresia como uma escolha, um partido tomado ou um ato de pegar,
Para tanto, haveria uma metáfora entendida pelos teólogos e relacionada ao denominado pecado original de Adão e Eva, no qual estes teriam estendido a mão para pegar o fruto proibido, e isso teria significado o primeiro intento discordante da humanidade em relação às ordens divinas. Segundo ainda o historiador Nachman Faber, a palavra heresia acompanhou a vida da igreja desde os inícios, e para os escritores eclesiásticos o termo significava uma doutrina contrária aos princípios da fé oficialmente declarada. Para Monique Zerner, já mais recente, o problema da heresia nasce com o cristianismo. Ela fala isso no verbete sobre heresia no dicionário analítico do Ocidente medieval. Agora passemos à análise da heresia como um conceito e discurso de poder. De início, é preciso dizer que o discurso antiherético seria um instrumento utilizado pela Igreja para constituir a sua ação, ou até mesmo inação, com vistas à sua dominação, poder e influência, consubstanciada em torno de um núcleo denso e cujas medidas circulavam sob a palavra heresia, de modo que qualquer ameaça seria enquadrada como tal e deveria ser combatida a todo custo, desde que, claro, as consequências deste combate não fossem mais prejudiciais do que ignorá-las. A Igreja, em sua pretensa ortodoxia, ela precisou positivar essa sua integridade de forma escrita e solene, como se isso fosse algo coerente e necessário. O Decretum de Graciano, por exemplo, como um importante ponto do direito canônico, apresenta-nos essa formalidade nos seguintes termos. O Cânone 11. A Igreja Romana não sucumbiu a nenhuma heresia. Segundo a historiadora Magda Rita Duarte, as acusações de heresia são pretextos certamente utilizados em circunstâncias em que a negociação não prospera e em que a harmonia de interesses não é mais factível. Heresia era, assim, uma etiqueta para negociações mal-sucedidas. Para a nossa pesquisa, nós consideramos a heresia como uma determinada ação ou omissão que confrontaria dogmas, mas também preceitos de caráter não dogmáticos, oriundos de uma instituição religiosa, a qual utilizaria tal comportamento ou desobediência como fundamento para condenar um indivíduo ou um grupo social, desde que tal condenação não contrariasse seus interesses maiores. Essa seria uma definição que eu considero lato sensu. E, de forma mais estrita, entendemos a heresia defendida pela Igreja Romana como um instrumento discursivo complexo, flexível e multifacetado, utilizado principalmente para controlar e manipular a sociedade cristã, com vistas à manutenção do status quo, de domínio e influência do poder espiritual. Guilherme, desculpa, Eduardo. Guilherme, eu vou pedir para você fechar o seu microfone, por favor. Desculpa. Ok. Agora passar o outro... Perdão, Eduardo. Desculpa. Não, sem problema. Um outro subtítulo que seria a questão da vocalidade textual, que são expressões do discurso antiherético. O discurso antiherético da Sé Romana expressava-se pela escrita e firmava-se pela voz do Papa. A princípio, somente o Sumo Pontífice poderia desdizer a norma escrita. A Idade Média Central tem essa característica que atualmente podemos não compreender plenamente, posto que nossa cultura jurídica estabelece que valeria apenas o que se está escrito. Nesse sentido, podemos destacar o entendimento do que o historiador Leandro Rust, por exemplo, em sua obra Colunas de São Pedro, a política papal na Idade Média Central, quis transmitir ao dizer que, abre aspas, o domínio da vocalidade sobre o textual consiste em um dos traços mais visíveis do regime de poder sustentado pelo papado. Fecha aspas. E mais adiante defende o historiador que mesmo o fato do ordenamento normativo escrito ter evoluído e apresentado novas caracterizações textuais, notadamente no transcorrer dos séculos XI e XII, apresentando novas características textuais, a lei, abre aspas, a lei continuava sendo, acima de tudo, aquilo que a voz dizia ser. Os textos seguiam incompletos, imperfeitos, abertos aos sentidos finais que somente os gestos orais e as justificativas pessoais eram capazes de revelar. Fecha aspas. Com efeito, a vocalidade trazida por Rust ao debate não considerou a questão da ordem jurídica medieval, posto que, ao nosso ver, não incluiu na sua interpretação a compreensão acerca de como a sociedade da Idade Média Central, e mais especificamente a Igreja Romana, entendia e sentia o direito.
Segundo Paulo Grossi, por exemplo, na sua obra A Ordem Jurídica Medieval, é preciso entender o ambiente medieval como ordenamento, não como um regramento puro. Nesse sentido, o mencionado autor traz uma reflexão bastante interessante. Vejamos, abre aspas, a ligação entre o direito canônico e a salvação eterna é indefectível. Do contrário, a juridicidade da Igreja é aberração, apenas aberração. E é uma ligação que, assim como provoca e exige plasticidade, exige, por outro lado, algumas imobilidades inabaláveis. E, a nossos olhos, a ordem jurídica canônica mostra-se articulada em dois níveis distintos. O primeiro, superior, caracterizado por uma imutabilidade absoluta, universal, perpétua, é um patrimônio intocável, até mesmo pelo pontífice romano ou por um concílio ecumênico, existente a todo dever histórico, quase uma cidadela inexpugnável. O segundo, inferior, do qual se falou até agora, é extremamente plástico e móvel. Essa mobilidade, que poderia muito bem estar estampada na vocalidade destacada por Leandro Rust, encontraria eco na denominada teoria da dispensa, trazida por Grossi à discussão na sua mencionada obra de referência, como uma espécie de orientação geral defendida pela escola de Chartres e personificada em Iris de Chartres. Tratar-se-ia do, abre aspas, dever do superior eclesiástico de não aplicar a norma no caso concreto, se, conforme a sua descrição, essa aplicação diante do caso concreto vir a ser peccati e nutritiva, fonte de prejuízo mais do que proveito espiritual. Agora passaremos a analisar a parte final da nossa apresentação e analisar alguns concílios de Latão e alguns cânones. Os cânones do primeiro concílio lateranense. Nota-se que os cânones do primeiro lateranense apresentam um texto curto, embora genérico e ao mesmo tempo direcionado para casos bastante específicos. Essa percepção, a princípio, evidencia que os seus objetivos seriam de fundamentar assuntos menores, resolvendo-os por meio de decisões coletivas que deveriam ser propagadas pelas dioceses, mas que poderiam ser objeto de decisão do Papa como líder máximo da Sé Romana. O cânone 5, que destacamos aqui, estabelece que todas as ordenações feitas por Dom Maurício Burdino, por exemplo, a ser bispo de Braga e depois antipapa Gregório VIII, deveriam ser consideradas nulas e sem efeito, porque emanariam de um heresiarca. Os cânones do Lateranenses 2. No cânone 23, a referência direta à heresia, decorrente de um certo enfrentamento às questões doutrinadas da Igreja, ou seja, da sua pretendida ortodoxia. Nota-se que não haveria uma conduta antissocial ou desvio moral, mas substancialmente um temerário posicionamento heterodoxo. Assim, vejamos, no cânone 23, abre aspas, aqueles que, simulando uma espécie de religiosidade, condenam o sacramento do corpo e do sangue do Senhor, o batismo das crianças, o sacerdócio e outras ordens eclesiásticas e os casamentos legítimos, expulsamos da Igreja de Deus e condenamos como hereges. E prescrevemos que eles sejam constrangidos pelos poderes seculares. Nós também amarramos os seus defensores na grilheta da mesma condenação. Os cânones do terceiro lateranense. Brenda Botton, na sua obra A Idade, sobre a Idade Média Central, ressalta o fato de que tanto o Lateranense III quanto os seus homônimos anteriores tiveram em comum a sua realização após cismas papais ou períodos de perturbação que teriam afetado sobremaneira o papado. No caso do terceiro Lateranense, o antipapa seria Vítor IV, imposto pelo imperador Frederico Barba Ruiva, que nomearia outros dois antipapas, quais sejam Pascoal III e Calixto III. O cânone 27 do último do terceiro lateranense serviria para declarar como hereges os cátaros da região da Gasconha, Albe e Toulouse, no Midi. Aqueles que de alguma forma ajudassem os declaradamente heréticos também deveriam ser considerados como tal. O quarto lateranense, agora analisando o quarto lateranense, que a historiografia considera como o mais importante concílio ecumênico da Idade Média. O ato convocatório do quarto lateranense teria sido a bula Quiniam Domini Sabaoth, vinha do Senhor dos Exércitos, cuja tradução de sua denominação permite-nos entender o ambiente político-institucional da Igreja naquele momento. Para tanto, Inocêncio III
E utiliza-se de um versículo bíblico bastante representativo que nos permite interpretar a sua inspiração e justificativa, expressas em um Cântico da Vinha, do profeta Isaías, em Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7. Ao fazer a menção a bestas multiformes que queriam destruir a vinha do Senhor dos exércitos, o texto evidenciaria que tais bestas seriam os hereges e a vinha do Senhor seria a igreja. Quanto à infestação de espinhos ou frutas azedas, podemos entender que seria a heresia, que floresce onde não deveria. Estaria, portanto, ser cortada para preservar os ramos ainda sãos, ou seja, os bons cristãos. Teria o Papa Inocêncio III antecipado aos futuros integrantes da Assembleia Conciliar os motivos e o espírito que moveriam os trabalhos? Tudo indica que sim. Destacamos para esta apresentação do quarto lateranense o seu cânone terceiro, que é uma declaração contra a heresia aos hereges, sejam eles leigos ou eclesiásticos, conhecidos ou não, e deveriam ser condenados por heresias integras a autoridades seculares, assim como seus bens deveriam ser confiscados. Eduardo, desculpe, só para registro, 5 minutos, tá bom? Ok, vou partir para a conclusão. Para aqueles que fossem considerados apenas suspeitos de heresia, caberia a pena de excomunhão. Aqui, em virtude apenas da suspeita, afasta-se a consideração inicial de heresia. No entanto, esta permanece sob observação. O fato interessante seria o de que a persistência de um período previamente determinado de 1 ano elevaria a condição do excomungado para de herege. Nenhum dos cânones do Concílio Lateranense anteriores fazia menção a um lapso temporal que modificasse a natureza do condenado. Isso por si só demonstra de forma inequívoca que a heresia era criada ao mesmo tempo em que ela era combatida. O mesmo cânone menciona a indulgência para aqueles que participassem da Cruzada da Terra Santa, mas aqueles que persistissem em excomunhão e na heresia não poderiam realizar quaisquer atos da vida civil, como, por exemplo, lavrar testamentos ou receber herança. Agora vou partir para a conclusão. Os cânones dos concílios de Latão dos séculos XII e XIII podem ser considerados como expressões normativas do momento vivido pela Igreja Romana enquanto instituição predominante do Ocidente medieval. Predominante, porém, não de forma absoluta ou incontestável, seria preciso salientar. Tais comandos normativos seriam claramente reações próprias da sua necessidade de manutenção do status quo de poder e influência, bem como seriam reflexo de uma preocupação em normatizar comportamentos e estabelecer limites sociais e políticos à sociedade daquela época. A Igreja buscou combater o que denominou de heresia, de modo que a criou ao mesmo tempo. Como a Igreja não possuía exércitos, seu poder manifestava-se pela consideração de que somente através dela seria possível a salvação, como se fosse a única detentora de um mandato celestial divino, e por conta disso todos deveriam render-lhe obediência, nem que para isso fosse necessário ameaça, coerção, violência e medo. O poder espiritual deveria sobrepor-se ao poder temporal, pois aquele seria ofertado à Igreja Romana diretamente por Deus. A heresia, portanto, seria o instrumento discursivo que embasaria todas as ações e reações contra aqueles que ousassem confrontar a Igreja. Sua utilização seria calculada de acordo com os interesses envolvidos e sopesados a depender dos atores incluídos na disputa de poder. Numa análise mais próxima da questão da heresia em si, vemos que os adjetivos utilizados pelo discurso antiherético nos concílios de Latão estabeleceram uma conotação mais política do que propriamente doutrinária ou moral. Essa constatação decorre dos cânones acima destacados, em que a parte doutrinal é revelada de forma mais superficial, pois não se estabelece ou compara qualquer tipo de transgressão à doutrina ou teologia católica, com destaque a exemplos diretos capazes de determinar em que ponto específico a suposta infração ocorreria. A pena principal atribuída aos considerados hereges seria o total isolamento social, que transforma o indivíduo daquela época numa espécie de doente, cuja moléstia seria altamente contagiosa. Dessa forma, após todo o exposto, podemos defender que os vocábulos heresia e herege surgem no discurso da Igreja, estampado nos concílios lateranenses, como uma conotação predominantemente política e apenas indiretamente doutrinal e moral. Essa consideração, advogada aqui, justificar-se-ia justamente na medida em que a heresia é criada a cada cânone, como um fundamento de um movimento reacionário ou reagente, com vistas à manutenção da dominação institucional da Sé Romana. Afinal, como no diz Bachet, abre aspas, a Igreja sempre deve afrontar inimigos criados pela dinâmica de sua própria afirmação e indispensáveis à progressão dela.
A heresia alimenta a manutenção do poder da igreja e sua criação é o combustível que movimenta as engrenagens desta máquina e representa a inteligência de uma época, a Idade Média Central, que vê e sente o cristianismo consolidado na Europa Ocidental desde pelo menos o século X. Eu finalizo aqui a minha apresentação, agradeço a paciência de todos por ter ultrapassado um pouco tempo e fico à disposição depois para as perguntas que se quiserem. Obrigado.